E se o direito não fosse sobre lógica, mas sim sobre experiência? A gente vai mergulhar em como essa única pergunta, feita há mais de 150 anos, deu início a uma verdadeira revolução, que desafiou toda a tradição e acabou remodelando o pensamento jurídico para sempre. Olha, tudo começa aqui, com essa frase, que é muito poderosa, do juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes Jr. Numa época em que o direito era visto como pura lógica, quase matemática, essa frase não foi só uma observação qualquer, não. Foi a faísca que acendeu uma revolução intelectual. Para a gente entender de verdade essa revolução, vamos fazer uma coisa interessante. Traçar a árvore genealógica do pragmatismo jurídico. Vamos seguir essa ideia por 3 gerações de pensadores. Mas, para entender o que eles queriam mudar, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que existia antes. Antes de Holmes, a visão que dominava era o chamado formalismo jurídico. A ideia era que um juiz era quase um cientista de jaleco, sabe? Aplicando fórmulas lógicas aos fatos para chegar numa única resposta. Sempre a mesma, a correta. O pragmatismo nasceu justamente para bater de frente com essa visão mecânica das coisas. Então, vamos conhecer a primeira geração. Foram eles, os pioneiros do realismo jurídico, que foi a primeira grande manifestação do pragmatismo. E no centro de tudo isso estava o homem que deu o pontapé inicial. E aqui está ele, Oliver Wendell Holmes Jr., o grande avô intelectual de todo o movimento. Ele não era só um juiz, não. Ele era um filósofo que teve a coragem de questionar a base de tudo o que se entendia por direito na sua época. A ideia central dele, então, é essa aqui. Para Holmes, o direito não é um quebra-cabeça lógico perfeito. Pelo contrário, ele é moldado pelas necessidades da sociedade, pela moral da época, pelas políticas públicas. E ao dizer isso, ele basicamente deu permissão para toda uma geração de juristas finalmente tirar o nariz dos livros e olhar para o mundo real. Bom, se o Holmes disse que o direito é experiência, o próximo pensador, Roscoe Pounds, fez a pergunta óbvia. Ok, então como é que a gente estuda essa tal experiência de um jeito científico? Ele propôs que os juristas precisavam agir mais como sociólogos. E essa aqui é a maior contribuição dele, que está brilhantemente ilustrada. Pound criou essa distinção entre o direito nos livros, ou seja, a teoria, o ideal, e o direito em ação, o que de fato acontece na prática. O que ele fez foi jogar uma luz nesse abismo que existe entre o que a lei diz que deveria ser e o que realmente é. Depois dele vem o Carl Llewellyn. Se o Pound foi o sociólogo do grupo, o Llewellyn foi o antropólogo. Ele enxergava o direito não só como um monte de regras, mas como uma prática cultural, algo que está profundamente enraizado no jeito que a gente vive. O Llewellyn foi literalmente a campo. Ele foi observar, por exemplo, como os comerciantes negociavam entre si. E ele descobriu que a confiança, os costumes daquele grupo, muitas vezes eram bem mais importantes do que as cláusulas escritas num contrato. A mensagem dele era bem direta. Para entender a lei, não adianta só ler os livros, tem que observar as pessoas. E para fechar os fundadores, Jerome Frank. Ele foi ainda mais fundo, ele mergulhou na mente do juiz. Frank argumentava que a gente simplesmente não pode ignorar a psicologia humana quando se analisa uma decisão judicial. O que o Frank faz aqui é basicamente desmistificar a figura do juiz. Ele mostra que um juiz não é uma máquina de lógica. A personalidade dele, seus preconceitos que nem ele mesmo percebe, e sim, até o que ele comeu no café da manhã, tudo isso pode de alguma forma influenciar uma decisão. É, no fundo, um reconhecimento super honesto da pessoa de carne e osso que existe por trás da toga. Uma ideia que hoje é fundamental. Então, aqui está um resumo dos nossos 4 fundadores. O Holmes abriu a porta com a filosofia. O Pound nos deu as ferramentas da sociologia. O Llewellyn nos levou para o mundo real com a etnografia. E o Frank nos levou para dentro da mente humana com a psicologia. O ponto é que, juntos, eles cravaram a ideia de que o direito tem que ser estudado como ele é, um fenômeno humano. Aí chegamos na segunda geração, e a coisa evolui. A revolução sai da cabeça desses pensadores e entra de vez nas grandes universidades. É lá que o pragmatismo começa a ser desenvolvido de um jeito mais sistemático. É quase como se a ideia tivesse se matriculado na faculdade, sabe? Diferentes escolas de direito, como Yale, Columbia e Chicago, pegaram esses conceitos básicos do realismo e levaram para direções completamente novas, muito mais especializadas. Lá em Yale, o foco virou economia e eficiência. A grande pergunta era, se o direito é uma ferramenta,
como a gente pode usar essa ferramenta para gerar os melhores resultados econômicos para a sociedade. Eles foram os pioneiros em analisar as leis não pela sua justiça abstrata, mas pela sua eficiência prática. Já em Colômbia, eles seguiram firme na tradição do Llewellyn, focando em pesquisa de campo, pesquisa empírica rigorosa. Eles não queriam só ficar especulando sobre como a lei funcionava, não. Eles queriam dados. Então, eles fizeram entrevistas, estudos de caso, análises estatísticas, tudo para entender o direito em ação de verdade. E aí, temos a Escola de Chicago. Liderada por figuras como Richard Posner, Chicago pegou aquela análise econômica de Yale e a levou para um outro nível. Eles transformaram a coisa numa disciplina super rigorosa, quantitativa. A pergunta ficou ainda mais afiada. Usando modelos econômicos, qual regra jurídica é, comprovadamente, a mais eficiente? Essa abordagem se tornou super influente. E isso tudo nos traz para a terceira geração, para a era moderna. E aqui, as ideias pragmáticas foram levadas a novos extremos. Elas foram radicalizadas por alguns e refinadas por outros, em movimentos que continuam moldando o direito até hoje. O debate hoje em dia é dominado por duas grandes forças que, de certa forma, são herdeiras do pragmatismo. De um lado, tem o movimento Critical Legal Studies, ou CLS. Eles argumentam que, se o direito é uma ferramenta humana, então ele reflete as relações de poder da sociedade, muitas vezes servindo para manter os grupos dominantes no poder. Do outro lado, o movimento Direito e Economia, que diz que a melhor maneira de usar essa ferramenta é para maximizar a eficiência e o bem-estar de todo mundo. Para a gente ter uma visão completa, é fundamental entender as críticas que são feitas ao direito e economia. A principal acusação, que vem muito do pessoal do CLS, é que esse movimento acaba reduzindo questões super complexas de justiça a um simples cálculo de custo-benefício. Isso acaba mascarando decisões que são, no fundo, políticas, com uma capa de objetividade científica, e ignora que o direito também é sobre valores, sobre poder. É no meio desses dois extremos que surge o pragmatismo jurídico moderno. Ele funciona como uma espécie de síntese, que reconhece o valor das ideias de todas as gerações. Ele aceita que a análise de eficiência é útil, sim, mas também entende que as críticas sobre poder e política são muito válidas. O pragmatista moderno é aquele que escolhe a melhor ferramenta para o problema que tem na mão, seja ela econômica, sociológica ou filosófica, sem ficar preso a uma única ideologia. Certo. Então, depois dessa jornada de 150 anos, qual é o legado que fica dessa ideia? O que significa, hoje, ser um pragmatista jurídico? Essa linha do tempo aqui resume a história toda. Tudo começou com aquela faísca revolucionária do Holmes. Depois, foi desenvolvida pelos fundadores, que olharam para ela de todos os ângulos humanos possíveis. Aí, foi sistematizada pelas grandes escolas, foi levada aos extremos nos debates modernos e, finalmente, chegou a uma síntese mais equilibrada, que reconhece o quão complexo o direito realmente é. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se os pragmáticos estavam certos, e o direito não é um conjunto de verdades divinas e eternas, mas sim uma ferramenta que nós, como sociedade, criamos e usamos, então, a pergunta mais importante de todas talvez seja: o que exatamente a gente está tentando construir com essa ferramenta?